Boa tarde, pessoal. Estou aqui meditando aqui uma bela de uma carta do grande médico do século XV, chamado Amatus, da família de Lusitanos, tá? De 1511 a 1568 foi a data da morte dele. Bom, pessoal, foi um grande médico. Ali a família Lusitanos é uma família de judeus ali de Espanha, da Espanha, de Portugal, né? E ele fugiu da Inquisição, né? Ele foi obrigado a ser cristão e ele fugiu, né? E como ele era um bom médico, um excelente médico e cientista, o Papa, aqui o Papa Júlio III, tá? Protegia de certa maneira ele. Só que ele não queria viver na mentira, não era a crença dele, né? Ele era judeu, né? Ele não queria viver na mentira. Então não. Então ele saiu de lá e ele foi para Tessalônica, na Grécia. Lá ele conseguiu exercer a sua profissão de medicina como médico, né? Sua profissão de médico. E lá ele conseguiu exercer a sua fé, tá? Que ele era um judeu. Ele era um judeu praticante. Então, pessoal, foi um grande médico, né? E aqui ele escreve uma carta, né, que praticamente é uma das últimas cartas dele, falando, né, relatando sobre a vida dele como médico, o que ele pensa sobre a medicina. Ele ensina as pessoas que lerem a sua carta, primeiro, a ser honesto, a ser verdadeiro, né, a ser uma pessoa que realmente tem empatia pelo próximo, ser honesto com as pessoas, ser uma pessoa do bem. E eu vou ler algum trecho dessa carta específica, e para vocês verem como o povo judeu é um povo que sempre ensinou ser honesto, íntegro, sincero, franco com as pessoas, ser verdadeiro. E é a carta desse médico, Amatus, ensina isso para a gente. Bom, pessoal, eu vou ler aqui alguns trechos aqui para não ficar muito longo o vídeo. Vamos lá. Ele diz assim: juro por Deus eterno e pelos seus 10 santíssimos mandamentos, ortogado no Monte Sinai, por intermédio de Moisés, como legislador, depois de haver o povo libertado do cativeiro do Egito, que sempre aspirei seriamente a uma só causa, isto é, que o bem se pudesse propagar no seio da humanidade, que não adulei e não censurei ninguém, apenas para satisfazer paixões pessoais, a não ser o que exigia o zelo pela verdade. Se minto, possa eu incorrer na eterna cólera de Deus e de seu anjo, Rafael, o anjo da saúde. E nada na arte médica se passe conforme os seus desejos. Aí ele vai falar aqui: demais, no que concerne a remuneração dada vulgarmente aos médicos, não me preocupei, com ela, e tratei de muitas pessoas, não só zelosamente, mas de graça. Rejeitei desinteressadamente, sem hesitar, muitas recompensas oferecidas por numerosas pessoas, e cuidei mais de restituir com a minha solitude e diligência saúde aos enfermos, do que enriquecer pela liberdade deles. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu tratei muitas pessoas de graça, tá? Ou seja, ele mostra aqui que ele tinha amor à profissão dele. Ele tratou muitas pessoas de graça. Nós estamos falando aqui do século XV. Ele tratou muitas pessoas de graça. Ou seja, tinha muitas pessoas que estavam abaixo da pobreza, né? Então, ele está dizendo, eu tratei muitas pessoas de graça. Aí ele diz aqui, e cuidei mais de restituir com a minha solitude, diligência, saúde dos enfermos, do que enriquecer pela liberdade dele. Ou seja, eu tratei de graça, né? Como tem muitos que tratam pelo dinheiro. E não é errado, né? Não é errado. Você estuda,
você tem o direito de cobrar isso, não é errado. Mas aqui especificamente ele está dizendo, olha, eu tratei gratuitamente essas pessoas, eu não estava querendo enriquecer às custas dessas pessoas, nunca me passou pela cabeça isso. Então mostra o amor que ele tinha pela profissão dele, o amor que ele tinha pelas pessoas, a empatia pelas pessoas. Aí diz assim, considerei, meus iguais todos os homens de qualquer fé religiosa, fosse judeus, cristãos ou sequazes da doutrina muçulmana. Nem sempre era observado a lei, né, da igreja, que vedava aos judeus tratarem pacientes cristãos. Olha só, pessoal, nessa época aqui, era proibido, a igreja católica proibiu os cristãos de serem tratados pelos médicos judeus. Olha só o ponto que chega, o absurdo, colocar dogmas humanos acima da vida humana. Isso é um absurdo. Acontecia nessa época. E aqui era proibido, nessa época específica, século XV, Aquisição Católica. Então ele está dizendo aqui, olha, eu sempre tratei as pessoas, eu trato pessoas, eu sou médico, eu trato as pessoas, eu trato vidas. Não interessa se é cristãos ou muçulmanos, não, ou ateus que seja, não, eu trato pessoas, eu não trato religiões, eu trato pessoas. Então ele está dizendo, olha, a lei da igreja romana, proibia algum cristão de ser tratado pelo médico judeu. Então tinha muitos cristãos que quebravam essa lei, porque precisavam de atendimento médico. Estavam certos, claramente que estavam certos. Então, ele está dizendo, eu, sendo médico judeu, eu trato qualquer pessoa, porque eu trato vidas. Eu dou com vidas, não com religiões ou que a pessoa crê. Mas é saúde, é vida, é empatia, é vida humana. Aí aqui ele vai continuar. No tocante à verdade da posição, isso nunca me afetou, e eu dispensei os mesmos cuidados aos pobres e aos que nasceram em classes elevadas. Ou seja, eu trato pobre e trato rico. Ou seja, eu não vejo se a pessoa é pobre ou se a pessoa é rica. Eu não vejo poder financeiro. Não, eu vejo vidas. Eu trato vidas, pobre e rico, vidas, da mesma forma, sem distinção. Jamais explorei a doença. No diagnóstico, sempre disse o que me parecia verdadeiro, ou seja honesto, verdadeiro. Ele nunca explorou o doente, né? Ele nunca explorou. Nessa época tinha muito isso. Os médicos exploravam os doentes para ganhar mais dinheiro. Eu nunca explorei, ele fala, eu nunca explorei nenhum doente, nenhuma pessoa enferma. Nunca explorei. E sempre fiz o diagnóstico, aquilo que realmente estava acontecendo com o paciente. Verdadeiro, honesto, íntegro. Não farei, continuando, não favoreci individualmente os vendedores de medicamentos, salvo talvez os que, ao meu ver, excediam outros em perícia na sua arte, pelas suas inatas qualidades morais. Ou seja, está dizendo, porque naquela época tinha aquelas pessoas que eram responsáveis por fazer medicamentos, eram os farmacêuticos da época, né? E essa profissão era de extrema importância, porque esses farmacêuticos e os médicos trabalhavam em conjunto. Só que também tinha muitos farmacêuticos que eles trabalhavam praticamente, eles colocavam o preço lá em cima do medicamento, né? E muitas vezes as pessoas mais pobres não tinham condições. Então, ou seja, eles vendiam medicamento para só obter lucro, eles não queriam saber se era pobre. Não, se não tem dinheiro, não compra, morre. Então, assim, ele está dizendo assim, aqui ele está dizendo especificamente que ele honrava alguns farmacêuticos que não tinham essa mente de querer só lucro, mas fazia por amor. Não tem condições, eu vou fazer o medicamento mesmo assim, depois se você tiver condições você paga, se não tiver, não precisa. A minha intenção é trabalhar para a vida,
pela vida. Então ele está dizendo, esses farmacêuticos eu realmente honrava, porque são seres humanos. Agora os outros não, os outros faziam porque queriam dinheiro, não interessa, não tem dinheiro para pagar, então morre. Era assim, tá? Então, como tinha médicos com esse pensamento, também tinha farmacêuticos na época com esse pensamento, tá? Então ele continua aqui, para a gente terminar logo. Aí eu vou pular um pouquinho. Mulher alguma praticou o aborto com meu auxílio. Não cometi nenhuma ação vil nas casas onde exercia a minha profissão, ou seja, nenhum aborto eu fiz. Eu não sou assassino. Nenhum aborto. Era muito comum naquela época fazer isso. Ele falou, não, porque a Torá ensina a preservar vidas. Então, não tem nada a ver eu praticar, eu ajudar essa prática de assassinato. Não, porque um aborto é um assassinato. Um aborto é um assassinato. Olha aqui, pessoal. Aí ele diz, onde exercia a minha profissão, ou seja, ele fala assim, nenhuma ação vil nas casas onde exercia a minha profissão. Em resumo, nada fiz que seja considerado impróprio num médico excelente e afamado. Aí ele diz aqui, sempre me ative a Hipócrates e a Galeno, os antigos pais gregos da medicina, como exemplos dignos de serem seguidos por mim. Aí aqui mais embaixo ele diz assim, sempre considerei meus filhos os numerosos discípulos que tive até esta data, ensinando-lhe com sinceridade, exortei-os procederem como homens de bem. Publiquei meus livros de medicina sem ambição de lucro, movido apenas pelo desejo de contribuir em certas medidas para a saúde da humanidade. Deixo ao juízo alheio decidir se obtive êxito nisto. Em toda circunstância tive ante os olhos esse propósito de dele o primeiro lugar nas minhas orações. Então, seja, ele ensina ética, ser honesto, ser verdadeiro, ser reto com as pessoas, ser sincero. Ou seja, praticar a sua profissão, que seja qualquer profissão, praticar com amor, praticar com amor à profissão. No caso da medicina, com amor às pessoas, ao paciente. Ter empatia realmente. Isso serve para qualquer profissão. Então esse médico, o Amatus, de Lusitanos, de 1511, e ele morreu em 1568, viveu pouco tempo, 50 e poucos anos. Ele exerceu a sua profissão com amor e ensinou nesta carta a todos os alunos dele exercer a profissão com amor, exercer a profissão com honestidade, com verdade, ser íntegro, ser ético, ser uma pessoa correta. Então é isso que a cultura judaica, é isso que o judaísmo em si ensina em todas as áreas da nossa vida. Ser honesto, ser íntegro, ser correto, respeitar as pessoas, ter empatia com as pessoas, se colocar no lugar das pessoas, ser verdadeiro, ser honesto, ser reto. Isso o judaísmo nos ensina. Por isso que o judaísmo foi perseguido e é perseguido até hoje. Até hoje, por quê? Porque nós ensinamos aquilo que a Kadosh Baruch Hu, que o Criador do Universo, ele colocou como uma forma de prática, um manual de vida. E nós judeus praticamos isso. Praticamos isso. E o mundo em si, quando eu falo mundo, eu digo o sistema deste mundo, ensina completamente o oposto. Ensina o oposto que a Torá nos ensina. Então, por isso que o povo judeu sempre foi escravizado, odiado, mas é um povo que cresce, sempre crescendo. Por que nós crescemos? Porque nós se baseamos a nossa vida, a nossa fé, a nossa prática na Sagrada Escritura, a Santa Torá, Torá Kedushá. Então, pessoal, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Hashem abençoe grandemente a sua família. Um beijo, até o próximo vídeo.